Que a graça do Senhor venha sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Só Ele é digno de honra, de louvor, de toda adoração. Glória a Deus. Vamos celebrar o nome daquele que é digno. Pode baixar um pouquinho, tá? Um deles. Pode ser até o meu. Está meio alto. Pode deixar o dela. Vamos celebrar aquele que é digno de toda honra e toda glória. Uma coisa que nós aprendemos na nossa caminhada é que tem ofertas que sempre vão nos custar. Entregamos o nosso tempo, o nosso louvor, e que fazem cadeias sendo quebradas. E é isso que nós vamos entregar aqui ao Senhor, entrando na presença dEle. Hoje o tempo a gente pode cantar mil graus, né? Se fosse no dia da virada, não canta não. Glória a Deus por tudo que Ele faz, a chuva, a garoa, a tudo que Ele manda é bom. Mandou o sol de 40 graus aqui, Jesus. Glória a Deus. Mudou tudo aqui, tá? Porque 40 graus aqui é difícil. Mas o Senhor manda a chuva. Mas nós vamos celebrar, independente disso, se está com chuva, se está com calor, se está queimando tudo da gente, né? E se nós estamos com dor, mas a honra e a glória pertencem a Ele. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá, sua alegria, forças para continuar. Deus de maravilhas, que maravilhas, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença para receber o teu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. É fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Declare que Ele é grande, querido. Que cadeias se quebram, correntes. Ele corta o arco, corta a lança, porque Ele é grande. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz.
tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. Alta na mão dele. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e Leão, o Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia, 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 aleluia. Nós clamamos a um Deus de poder, a um Deus de poder, a um Deus que recebe todo louvor, toda adoração. Quando aqueles 3 reis magos entenderam que aquela luz não era uma estrela qualquer, eles viveram algo sobrenatural. Não importa o tempo que você ora, a Bíblia fala que quando esses 3 reis magos encontraram um menino, ele já era crescido. Até pela distância, pela geografia, não foi uma coisa tão simples encontrar a distância que eles estavam. Mas nada os impediu de crer. Glória a Deus. Que eles iam encontrar a brilhante estrela da manhã. É na presença dele que a gente se encontra agora. É na presença dele que ele tem resposta, que ele tem porção nova, que ele tem porção dobrada, Glória que ele tem restituição, que ele renova o cansaço, que ele cura os enfermos. Na tua presença, Senhor, eu quero ser digno de permanecer. Purifica-me, nos habilita em santidade, Senhor. Eu quero encontrar teu mover para sempre estar, sempre estar com os anjos, com serafins,
seta maligna, nada vai prosperar contra nós. Toda arma forjada do sentimento que habita em ti, Jesus. Ele é o Alfa. Alfa, leão de Judá, digno do selo abrir, minha vida sempre te dá, com toda força e louvor. Alfa, leão de Judá, digno do selo abrir, minha vida sempre te dá, com toda força e louvor. A ti a honra, glória, força e poder, toda riqueza, majestade e louvor. A ti a honra, glória, força e poder, toda riqueza, majestade e louvor. Aleluia. Glória a Deus. Pede para o Espírito Santo te encher. Eu Eu não quero ser o endereço da angústia. Eu não quero ser o endereço da rejeição. Eu não quero ser o endereço do passado. Espírito Santo, eu quero ser o endereço da novidade. Eu quero ser o endereço do teu querer. Eu quero ser o endereço da oferta que te agrada. Enche-me. 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 Vem, enche-me até transbordar. Enche-me, quero ser teu lar, tua casa, tua morada, ó Rei. Jesus, vem, enche-me até transbordar. Enche-me, quero ser teu lar, tua casa, tua morada, ó Rei. Jesus, mais uma vez, enche-me de ti, enche-me de ti, mais uma vez, enche-me de ti, enche-me de ti. Vem, faz de mim o teu endereço, Espírito de Deus. Vem, faz de mim o teu endereço, Espírito de Deus. Vem, enche-me até transbordar. Enche-me, quero ser teu lar, tua casa, tua morada, ó Rei. Jesus,
quero ser teu lar, tua casa, tua morada, ó Rei Jesus. Glória a Deus. Senhor, nós estamos na tua presença, Senhor. E nós já sentimos, Senhor, o teu mover, o teu Santo Espírito, Senhor, neste lugar. Pai, louvado seja o teu santo nome. Senhor, entra nos lares agora, Senhor, com esta unção. Em nome de Jesus. Desfaz, Senhor, todas as obras do diabo, Pai. Em nome de Jesus. No meio da família, tudo aquilo que não provém de ti, Senhor. Toda angústia, toda assolação, oh, toda seta, todo dardo inflamado. Sai agora em nome de Jesus. Toda enfermidade, todo espírito de confusão, toda morte, oh, em nome de Jesus, que venha o espírito de vida, que venha o espírito de ressurreição, que venha o teu poder, Senhor, em nome de Jesus agora, Senhor, em nome de Jesus, sopra, Senhor, nos lares, sopra, Senhor, nas vidas, sopra, Senhor, nos corações, sopra com teu espírito de vida, sopra com a tua ressurreição, oh Senhor, sopra com libertação, em nome de Jesus, quebra as cadeias, meu Pai, oh Senhor, em nome de Jesus, quebra as cadeias, Senhor, desamarra, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que está amarrado, tudo aquilo que está impedindo o teu mover na vida das famílias, na vida, Senhor, das pessoas, na vida daqueles que clamam a ti, oh Pai, em nome de Jesus, vem com a tua unção, com a tua autoridade, com o teu poder, em nome de Jesus, toda depressão caia por terra agora, em nome de Jesus. Senhor, visita os leitos, Pai, aqueles que estão, Senhor, na depressão profunda, que vem o teu espírito agora, de vida, de ressurreição, em nome de Jesus. Oh, Pai, aqueles, Senhor, que estão desesperados, vem com a tua paz, meu Deus. Vem com a tua esperança. Vem com a tua alegria. Em nome de Jesus. Senhor, ajusta aquilo que está desajustado, Pai. Em nome de Jesus. Põe, Senhor, em movimento aquilo que está paralisado. Entra, Senhor, nos processos. Entra, Senhor, nas causas, meu Pai. Em nome de Jesus. Traz a liberação sobrenaturalmente. Para a honra e glória do teu santo nome. Visita os hospitais, Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade caia por terra agora. Faz, Senhor, a tua vontade, faz o teu querer, Pai. Em nome de Jesus, tira toda a gritaria, toda a confusão dos lares, todo espírito de violência, sai agora em nome de Jesus. Na autoridade que há no nome de Jesus. Não é no nome das pessoas, mas é no nome que está acima de todo nome. O nome que tem poder, que tem autoridade, o nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, todo espírito de violência cai agora. Senhor, derrama, Senhor, a tua paz, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós apresentamos, Senhor, este país nas tuas mãos. Nós apresentamos, Senhor, esta cidade. Nós apresentamos, Senhor, este bairro. Oh, Pai, em nome de Jesus, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Não cai, Senhor, uma folha da árvore se o Senhor não permitir. Ah, Pai, tudo aquilo que acontece é porque o Senhor permite, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos apresentar, Senhor, este ministério, Senhor, essa igreja que o Senhor tem levantado. Senhor, nós cremos, Senhor, que daqui sairão vidas salvas. Oh, Senhor, nós cremos, Senhor, que daqui sairão vidas curadas, meu Pai. Em nome de Jesus, que aqui, Senhor, é um celeiro, que o Senhor abriu a porta, Senhor, e ninguém fecha. Oh,
ministério, as portas do inferno não prevalecem. Oh, em nome de Jesus, Senhor, abençoa os teus servos, os apóstolos, Senhor, a cada dia da saúde, a cada dia fortalece os teus filhos, a cada dia derrama da tua unção. Oh, Pai, em nome de Jesus, a cada dia só derrama a cura. Nós repreendemos, Senhor, toda a sonação, tudo aquilo que vem para derrubar, para destruir, restaurada, lavada pelo sangue de Jesus. Oh, Pai, em nome de Jesus, vem com a tua cura, com a tua restauração. Em prospera a obra, envia, nos faz enxergar, Pai, o teu propósito, o teu querer, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Pai, todas essas famílias, aqueles que estão, Senhor, nos assistindo, Senhor, visita com o teu poder, com a tua mão forte, a cada vizinho aqui da direita, da esquerda, da frente, Senhor, os vizinhos, Senhor, que moram, Senhor, atrás. Oh, Pai, em nome de Jesus, visita com o teu poder, Senhor, visita com o teu Espírito, Senhor, e nós entregamos, Pai, a Ti a honra, a glória, o louvor, a adoração para todos sempre. Aleluia, Amém. aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Eu vim viver milagres, milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um. Eu não quero ser mais um. Eu vim viver milagres. Eu vim viver milagres. Vim viver milagres. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu louvo ao Senhor pela vida dos presbíteros. Em nome de Jesus, nós estamos aqui hoje para fazer esse culto ao Senhor. E hoje é um dia de vitórias, pode ter certeza. Satanás, ele tenta se levantar, só que ele se levanta para cair. Em nome de Jesus. E eu quero dar alguns avisos para vocês. A partir de amanhã, a partir de amanhã, do dia 5 ao dia 12, ao dia 16, nós faremos uma campanha de jejum e oração com live às 22 horas. Eu coloquei às 22, mas se der para fazer às 21, nós vamos fazer às 21. Né? Caso eu não consiga fazer por alguns motivos, o apóstolo Douglas estará no meu lugar. Mas nós faremos essas lives de 12 dias para viver 12 meses de vitória. Em nome de Jesus, pode ter certeza que nós vamos viver 12 meses de vitória, porque o Senhor estará conosco. Assim como esteve conosco todos esses anos, estará conosco nesse ano de 2026 também. Então, eu quero também já avisar vocês que no dia 31/1, nós teremos aqui o culto de mulheres guerreiras. Ministra a pastora Carla Herculano estará aqui. O culto será às 19h30. Eu tentei fazer às 18, tentei fazer às 17, mas não rola, não dá. Porque a mulherada trabalha no sábado, né? Então não dá, o povo ou quer limpar a casa, ou quer descansar até um pouquinho mais tarde. Então não rola.
19h30 é o horário que nós vamos fazer, né, apóstolo? E a pastora Carla, a pastora Márcia, profetisa Midian, coloquei também a presbítera Adriana, não sei se ela estará aqui, mas eu já coloquei, em nome de Jesus, que é tudo profético, amados. Eu tô assim agora, eu já nem estou perguntando mais se a pessoa vem, já coloco lá. Né? Eu já coloquei a pastora Carla depois que eu fui perguntar para ela. Aí o apóstolo, você perguntou para ela? Eu falei, ainda não, mas eu vou perguntar. Aí eu perguntei, a pastora Carla prontamente aceitou o convite. A pastora Márcia já sempre está conosco aqui nos cultos de mulheres guerreiras. A profetisa Midian também, em nome de Jesus. Então nós sabemos que às vezes acontece algum imprevisto de alguém não vir, mas nós estaremos juntas para a honra e glória do Senhor. Eu havia falado para o apóstolo, eu vou mudar para a segunda. Aí o Espírito Santo falou, não vai rolar. Não vai acontecer. Não vai, porque o povo trabalha também, né? Então vou dar um exemplo. Imagina a presbítera Adriana ter que vir lá de onde ela trabalha até aqui. Não consegue, amados. Por mais que a pessoa tenha disposição, por mais que a pessoa queira, nós temos que ter bom senso. Se tem algo que no Ministério Missão Apostólica Church nós fazemos, é ter o bom senso. Vem nos ajudar quem Deus quer. Vem nos visitar quem Deus quer. Vem nos ajudar, vem ministrar quem Deus quer. E nós vamos continuar avançando. Porque o Senhor que nos chamou, e Ele nos consagrou profeta às nações do ventre das nossas mães. Nós teremos aí alguns eventos aí no mês de fevereiro, mas eu creio que o Senhor vai nos dar graça. A obra vai continuar. Então nós estamos aí caminhando para 33 anos de chamado, 30 anos de casados, né, apóstolo? Então, não são 30 dias, não são 33 dias. É muito tempo, amados. É muito tempo para nós falarmos assim, vou parar, vou desistir, vou desanimar. Oi? A igreja novinha, a Missão Apostólica Church é um bebê. 4 anos. Só que já está saindo das fraldas. Porque essa fase de 4 anos é a fase que geralmente as crianças já largaram as fraldas, já cortaram o cordão umbilical, já começaram a caminhar, já não estão mais precisando da mãozinha da mãe para ficar ensinando, caminhando. Nós estamos avançando. A criança de 4 anos já está indo para o fase 1, né? Estágio 1 de aprendizado. Então já está começando a evoluir. Já está começando a sair, a entrar na garatuja, como o nosso professor falou isso. Na fase da alfabetização, a fase de 4 anos, algumas crianças já estão escrevendo até algumas letrinhas, dependendo da criança. Meu sobrinho tem 2 anos, vai fazer 3, já escreve oi no celular. Meu sobrinho de 8 meses já fala vovô no celular. Irmãos, as crianças de hoje em dia, elas estão avançando. Só que as igrejas também de hoje em dia, elas estão nascendo para avançar. Amém. Então, nosso ministério, ele não nasceu na divisão. Nosso ministério nasceu de uma direção dada por Deus. E Ele nos direcionou. Então, eu ouvi uma palavra no dia 31, na virada do ano, que dizia assim, que Eliseu, ele já deu tchau para os seus pais, partiu e foi para frente. E ele carregou a capa da posição dobrada de Elias. E é assim que nós vamos caminhar. Nosso ministério tem uma palavra profética. E o apóstolo Douglas vai falar sobre isso hoje. Então, amados, tchau, já foi, já acabou. É tempo de caminhar, é tempo de avançar. É tempo de
não olhar mais para trás. É tempo de caminhar, é tempo de ir adiante. Nós temos aí, um monte de atos proféticos que nós temos que fazer. Nós temos um grande evangelismo que nós temos que fazer. Mas nós temos que fazer. Até aqui foram só as estratégias. Agora é tempo de avançar. Agora é tempo de colocar a mão no arado e não parar mais. Então, em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida. Não vou falar muito não, porque hoje a apóstola aqui não está muito... Mas amém, glória a Deus, o Senhor sabe todas as coisas. Apóstolo Douglas. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, amém. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Aí como ela falou, em nome de Jesus, né? O Senhor tem nos dado estratégias. E ao longo desse tempo eu estava orando ano passado, pedindo uma palavra, uma direção. Para nortear a nossa caminhada. E aí o Senhor, Ele falou para nós sobre estratégias que Ele vai nos dar para cada situação que você viver na tua vida. Ele vai te dar uma estratégia diferenciada para você vencer. Mas para que você possa vencer cada situação, cada guerra, cada luta, cada afronta, cada situação que se levantar contra a tua vida, o que você tem que fazer? Você tem que entrar na obediência do Senhor. Amém? Abra a tua Bíblia lá em Josué, no capítulo 6. A palavra que o Senhor me deu para este ano é derrubando as muralhas espirituais. Amém? Então, por que isso? Porque em todas as nossas guerras, o que acontece? Existem adversidades, existem barreiras, existem obstáculos, existem situações, impedimentos. Quantos impedimentos, né? Quantas pessoas que elas não alcançam promessas, elas não alcançam vitórias, elas não vivem o grande do Senhor porque existem obstáculos que elas não conseguem romper na vida delas. Amém? E aqui, em Josué capítulo 6, o Senhor deu uma estratégia para ele. O Senhor apareceu, Deus apareceu para Josué, né? Lá no capítulo 5, capítulo 5, verso 13, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia uma espada nua. Chegou-se a Josué e lhe disse: és tu dos nossos ou dos vossos adversários? Respondeu ele: não, eu sou o príncipe do exército do Senhor. Acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e adorou e disse: que dizes, meu senhor, ao teu servo? Respondeu-lhe o príncipe do Senhor dos exércitos a Josué: descalça a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei nas tuas mãos Jericó, e o seu rei, e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que tocando longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, e todo o povo gritará com grande grita. E o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nela, cada qual de frente de si. Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e lhe disse: levantai a arca da aliança. E 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade. Em que estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas.
e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. E a retaguarda seguia após a arca. As trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenou Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez, entrando no arraial, e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor, iam tocando continuamente. Aos homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No dia seguinte, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial. Assim fizeram por 6 dias. No sétimo dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade estava condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em sua casa, porquanto esconderam os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as torneis, e assim tornareis malditos o arraial de Israel, eu confundais. Porém toda prata, ouro, utensílios de bronze e ferro serão consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido das trombetas, levantaram um grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu a cidade, cada um no pau, em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto a cidade havia, destruíram totalmente ao fio da espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Senhor, nós consagramos a Ti essa palavra, Pai, que o Teu Espírito Santo venha nos ministrar, venha nos conduzir, Pai, em nome de Jesus, pela Tua unção, pelo Teu poder e pela revelação profética da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? É uma palavra conhecida, porém, ela tem uma revelação muito profunda. E aí, quando o Senhor ministrou essa palavra para mim, Ele estava querendo dizer o seguinte, que para cada um de nós, o Senhor, como eu disse no começo, Ele tem uma estratégia de vitória. Porém, quando Ele te dá uma estratégia, Ele passa para você todo um roteiro, Ele passa para você toda uma, vamos dizer assim, um script para você poder seguir aquilo ali. É que na pessoa que ela vai fazer um discurso, que a gente vê lá, quando algumas autoridades vão discursar, eles não vêm lá com um discurso pronto pela sua equipe, a equipe prepara, ele tem que seguir aquele discurso para que ele possa ser bem sucedido. Aqui o Senhor também ele tem preparado para cada um de vocês estratégias diferenciadas. Que todos nós temos impedimentos, guerras, temos situações na nossa vida para serem derrubadas. E aqui o povo de Deus estava vivendo um cerco. O povo de Deus estava passando uma situação. Aliás, Jericó que estava vivendo um cerco. E aí o Senhor, Ele já tinha condenado aquela cidade. E o Senhor, Ele havia dado uma palavra para Josué. Ele falou assim: aquela cidade é minha e ela será maldita, anátema. Então, eu entrego nas tuas mãos. Só que você tem que seguir passo a passo o que eu vos ordenar para que eu possa entregar nas tuas mãos. E aí o Senhor deu uma estratégia não muito convincente, não muito comum, O certo seria o quê? Ele chama lá faz o seguinte, liga lá pro Donald Trump, Coloca lá os aviões de guerra, uns tanques lá e derruba tudo nos mísseis balísticos,
Só que lá não tinha míssil balístico para derrubar, né? Não tinha nem catapulta naquela época, porque naquele tempo, depois elas vieram ser desenvolvidas mais para frente, né, essas armas. E aí Deus falou para ele assim: você vai colocar os homens armados na frente, 7 sacerdotes, né, no meio, tocando trombetas, e o povo atrás. E vocês vão rodear a cidade 6 vezes durante, né, uma semana. Só que no último dia vai ser rodeada 7 vezes, como nós lemos aqui. Então seriam 13 voltas. Eles vão dar 13 voltas ao redor daquela cidade no total, né? E aí você pode pensar, mas que raio de estratégia doida é essa? Desde quando o grito, desde quando o barulho de trombeta derruba a muralha. Se você for, muita gente já viajou para Israel, eu nunca viajei, um dia eu vou querer ir lá. Só que o pessoal que viaja fala que o que sobrou daqueles muros lá, passa uma carruagem em cima, né? Que as muralhas, elas tinham, acho que 2, 3 metros de largura, elas eram enormes. Elas eram muralhas assim, muito espessas. Por quê? Porque naquele tempo eles construíam fortalezas para poder o quê? Para se defender das guerras, porque naquele tempo tinha muita guerra física, né? Hoje, toda essa guerra que você vê na Bíblia, fala, nossa, mas o povo era muito sanguinário, né? Hoje acontece no mundo espiritual, a gente não vê essas situações, mas elas acontecem, elas são replicadas no mundo espiritual. Isso aqui nada mais é que o espelho do que acontece no mundo espiritual. E muitas pessoas, né, elas estão vivendo um cerco. Aqui o povo de Jericó não podia nem entrar nem sair. E lá eles estavam morrendo à míngua. Eles estavam lá padecendo de fome, de sede. Então tem pessoas que estão vivendo uma vida assim. A vida da pessoa não avança. A vida da pessoa não sai do lugar. A vida da pessoa vive como se ela estivesse trancada, enclausurada numa prisão invisível. E ela não mata, não desata, a vida dela não vai para frente, nem financeira, nem emocional, sabe? Ela vive uma depressão terrível. Até que nós aqui oramos, repreendendo toda a depressão. Elas vivem uma depressão terrível. Elas vivem sempre querendo tirar a própria vida. Ou seja, a vida dela fica travada, fica completamente travada. Ela não sabe o que fazer. O que falta ela fazer? Falta ela entrar no campo da obediência. Eu estava meditando esses tempos agora sobre o livro de Juízes, e Deus estava ministrando para mim sobre a questão do povo, que se reflete nos dias de hoje. Toda vez o povo se envolvia com a idolatria, com os balaíns, com os ídolos, e aí o Senhor permitia que se levantava exércitos contra Israel, para oprimir Israel, para que Israel se voltasse ao Senhor. E Deus, ele sempre levantava um juiz, né? Que nem, por exemplo, Otiniel, Débora, Sansão e assim por diante, e cada um dava uma respectiva vitória. Mas quando dava o tempo de vida desse juiz, ele morria, o povo rapidamente voltava para a idolatria. Ou seja, enquanto eles estavam debaixo da unção daquela autoridade, eles seguiam firmes. Mas quando eles saíam debaixo daquela autoridade, o que acontecia com eles? Eles voltavam para a idolatria, né? E por que Deus permitia a opressão? Por causa que o povo ele se inclinava para o pecado. E não é diferente nos dias de hoje, né? O que é a idolatria de hoje, nos dias de hoje? A pessoa, quando ela sai da presença do Senhor, a primeira idolatria dela é o ventre dela, é a carne. Ela quer satisfazer todos os desejos da carne dela. Isso tudo na Bíblia é condenado lá em Gálatas capítulo 5. O apóstolo Paulo ele elenca uma lista enorme de pecados, entre eles a idolatria, que é a feitiçaria, a bruxaria, né, a glutonaria, entre outras. A pessoa apegada às coisas materiais e assim por diante. Então, nos dias de hoje, as pessoas, quando elas entram nessa idolatria, o que acontece? O diabo começa a cercar a vida dela, tranca a vida dela num cativeiro, e a vida dela começa a minguar a vida dela. E quando ela chega num estado que ela não aguenta mais, ela começa, né, se ela lembrar, ela clama ao Senhor. E quando ela começa a clamar ao Senhor, Deus ele sempre levanta uma estratégia para ela. E aqui qual era a estratégia desse povo? Eles iam dar aquelas voltas. E eles deram aquelas voltas. Só que Josué ele falou assim, o povo, primeira estratégia para o povo, vocês vão dar a volta em silêncio. Vocês vão
dar 6 voltas, só que vocês vão ficar em silêncio. Depois que derem as 7 voltas, na última volta vocês vão gritar. Aos sacerdotes, qual que era a estratégia dos sacerdotes? Vocês vão carregar a arca e vão estar continuamente soando a trombeta. E para os soldados que eram armados, que vocês vão adiante, armados, só que também vocês vão estar defendendo, né, todos que estão atrás. Então, qual que é a estratégia? Você nunca pode baixar as suas armas. Quando você estiver em situações, né, de calamidade, de luta, de guerra espiritual, o que você tem que fazer? Tomar esse posicionamento. Primeiro posicionamento, fica com a tua boca fechada, não sair alargando para todo mundo o teu problema, que era o caso do povo, né? Que o crente tem essa mania, né? Quando está passando guerra, eu estou passando aquela luta, eu estou na prova, eu estou na luta, eu estou não sei o quê. Você tem que fechar a boca. Você tem que fechar a tua boca e você tem que abrir a boca na hora certa. Amém? Você tem que abrir a tua boca, não é para qualquer um. Quando José falou assim, fiquem calados. E a gente tem a mania de ter uma boca grande, maior que boca de crocodilo, né? E fala, até pelos cotovelos. E isso, sabe o que acontece? Isso mina a estratégia. E isso acaba minando a tua estratégia e você perde a oportunidade de avançar. Você fica cego diante das situações. Então, você não vence as estratégias. Segundo ponto, levar a arca e soar a trombeta. O que quer dizer isso? Vou levar a arca. Primeiramente, o sacerdote, para levar a arca, ele tinha que estar de jeito, em que situação? O sacerdote tinha que estar em santidade. Porque se o sacerdote tocasse na arca indevidamente, ele era fulminado imediatamente, ele morria. E hoje, a gente vê muito crente aí derrotado, a gente vê muita gente aí desviada dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque toca na arca sem santidade. E está acima de tonelada de gente aí desviada, né? Que já foi pastor, né? Até do ministério que a gente já serviu, que a gente já tem um monte aí, só fica indo para a academia da vida, só fica querendo malhar o corpo, encher a cara de cachaça, e a vida financeira, e a vida espiritual destruída, e acha que está fazendo a coisa certa. Porque amanhã depois o Senhor vai cobrar isso de você. Amanhã depois, sabe o que Deus vai fazer? Quando você fechar o olho aqui na terra, o Senhor vai abrir lá o teu livro e vai cobrar tudo de você. Então é necessário você se reposicionar. Porque você está enfrentando essas montes de guerra na tua vida, achando que você está em paz, mas você não está em paz. Né? Quando você põe a cabeça no travesseiro, você nem dorme direito. Por quê? Porque as guerras são muitas e a tua vida ela não anda mais para frente. Então é necessário o quê? A gente tomar esse posicionamento. E o que acontece? Para tocar na arca, você tem que estar, primeiramente, ter uma vida em santidade. O que é uma vida em santidade? Você está com a tua vida alinhada com o Senhor, alinhada com a vontade de Deus. Você guerreia nas guerras do Senhor. Amém? E quando ele fala de tocar as trombetas continuamente. O que é isso? Tocar a trombeta continuamente. É que a tua oração nunca pode cessar. A trombeta é a nossa boca, né? Mas eu não falei que o povo tinha que ficar calado. Você tem que ficar calado, não falar para os homens, não falar para as pessoas, ficar espalhando o teu problema para os homens. Você tem que chegar diante do Senhor e só diante dele abrir a tua trombeta e diante dele você dá o alarde. Você abrir a tua boca e diante do altar do Senhor, diante da arca do Senhor, você tem que estar assim, tocando a sua trombeta, não diante dos homens, mas diante do altar do Senhor. E essa que é a estratégia. E o terceiro ponto é andar armado. Né? Armado com o quê? Não é com uma escopeta, com um fuzil, com 38 na cintura, nada disso. É você andar armado com a palavra de Deus, você andar armado em santidade, andar armado com a palavra de poder na tua boca. Por quê? Porque quando você tem a palavra de Deus na tua boca, para rechaçar as setas inflamadas do inimigo, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a ser vitorioso. Você vai começar a obter vitórias. Amém? Porque a nossa arma espiritual é a palavra. Amém? A nossa fé ela é o escudo que nos defende de todos os dardos inflamados do maligno. E a palavra de Deus é a espada de ataque.
como está lá no livro de Efésios, quando o Senhor fala sobre a armadura de Deus. Então, você tem que andar armado sim com a palavra. Você tem que ter a palavra afiada na tua boca a todo tempo. Não a murmuração e não a reclamação e não o bate-boca, né, que muitas das vezes a gente está numa situação de dificuldade, de afronta. O que a gente faz? Né, humanamente falando, a gente vai reclamar, vai discutir, vai bater boca, vai querer pagar na mesma moeda. Ah, o fulano falou A para mim, falar B. Ah, eu não levo desaforo para casa. É aquelas coisas, né, que a gente vê. Ah, não tenho sangue de barata. Ah, pisou no meu calo, eu já dou logo uma voadora. E assim por diante, né? Só que aí você tem que fazer o quê? Você tem que estar armado com a palavra de Deus. Para quê? Para você repreender toda a estratégia do inferno. E quando você está com esse alinhamento, você não está divulgando para as pessoas que não vão acrescentar na tua vida. Por que o Senhor mandou o povo ficar quieto? Porque se eles vão ficar lá conversando, falando, há uma dispersão. Um fala com o outro, aí começa a falar da novela, o outro do assado que queimou, e não sei o quê, fofoca da vizinha, fofoca do vizinho. Sabe o que acontece? Dispersa. A dispersão. Quando a pessoa ela fica comentando todos os problemas da vida dela, ela tem uma dispersão na vida dela. Ela não resolve o problema dela. Pelo contrário, os problemas eles não são acumulando. E tem tanta gente que ao invés de ficar com a boca fechada, não. Ele fala para um, ele fala para outro, ele vai na igreja A, na igreja B, na igreja C, e todo mundo sabe da vida dele. Por quê? Ele fica falando, que a minha vida é assim, assado, e não sei o quê. Fecha a tua boca. Amém? E você tem que abrir a tua trombeta no altar do Senhor, diante da arca, para você ser vitorioso. E quando você toma esses 3 passos, aí o Senhor ele vai te dar um prazo, né? E ali eles tinham um prazo de 6 dias, né? De 7 dias. Eles tinham um período de tempo. Naquele período de tempo eles tinham que desenvolver esse processo. E muitas vezes Deus ele dá um período de tempo para você, para a tua vida, que é um processo. Tem pessoas que o processo dela é rápido, outras é a médio prazo, outras a longo prazo. Depende da sua caminhada com Deus. Tem gente que quer, eu quero para ontem, né? Tem gente que pensa que é pizza, né? Eu liguei e já entrega na porta. Deus não é assim. De acordo com a sua caminhada, de acordo com o teu posicionamento, de acordo com a tua fé, o Senhor vai realizar os milagres dele na tua vida. Quanto mais fé você tiver, pode ter certeza, sabe qual que é o sinal? Vão aparecer mais lutas e mais gigantes para você derrubar. Esse é um sinal, é um bom sinal, porque a Bíblia fala que o Senhor é o Senhor das guerras. O Senhor é o Deus da guerra. Deus ele avisou lá para os servos dele, para os juízes, dizendo: eu vou ensinar a arte da guerra para o meu povo, porque o povo tem que aprender a guerrear. O povo não pode ser um povo passivo, latente, omisso. Não, o povo ele tem que ser um povo aguerrido. Não aguerrido na carne, mas aguerrido no mundo espiritual. E quando nós somos aguerridos no mundo espiritual, nós enfrentamos guerras, mas nós as vencemos quando nós estamos alinhados com o propósito de Deus. Então aqui, o povo estava alinhado, o povo entendeu o chamado, estava alinhado com Josué. E quando chegou na hora certa, eles rodearam a cidade 7 vezes no último dia. E aí eles tocaram as trombetas, e aí Josué falou assim: agora vocês podem gritar. E o povo deu aquele grande grito. E aí as muralhas elas ruíram, e aí cada um diante de si, nenhum tomou o espaço do outro. Vamos supor, a muralha caiu de frente com aquela pessoa, ela foi adiante naquele caminho, para poder conquistar a sua vitória. E o Senhor falou assim: tudo que tem aqui é meu, é amaldiçoado. Amém? Só vai trazer para minha casa o ferro, a prata, o ouro, e as demais coisas aqui serão amaldiçoadas. Não sejam tentados em pegar aquilo que eu amaldiçoei. Porque depois vai ter um indivíduo lá, Acã, que ele viu uma estola sacerdotal, e ele cresceu o olho nela, porque ela reluziu ali, ele ficou, né? E essa vai ser uma outra parte que eu vou falar. Acã, ele trouxe depois derrota para o povo, para Josué, quando eles foram atacar a cidade de Ai, que era uma cidade muito pequena. Mas por conta da desobediência de um, os demais pagaram. Então nós temos que entender que a sua obediência depende de todo um contexto ao seu redor. Família, emprego, situações.
Então, a tua obediência, ela vai gerar ou a derrota ou a vitória naqueles que estão ao teu redor e para você também. Então, aprenda essa noite. O Senhor, Ele quer te dar estratégias. Amém? Ele já te deu estratégias. Muitas das vezes você não entende, você não ouve, mas o Senhor, Ele tem estratégias para cada problema, cada situação que você vive. Porque se você não está entendendo o que Deus está falando, é porque você ainda não se alinhou com o propósito de Deus. Você não se alinhou à tua santidade com Ele. É tempo de você emudecer para os homens. Você ir para o altar, né? Buscar na arca do Senhor. Buscar a arca do Senhor é você ir em santidade. O sacerdote, como que o sacerdote ia diante da arca? Ele ia com uma multidão? Não, ele ia sozinho. O sacerdote nunca ia com amigo, amiga, arrastava um outro, não. Ele tinha que estar na presença do Senhor sozinho. Só ele. Ele não tinha que estar com multidão. O sacerdote, para andar em santidade, ele não tem que andar com multidão. O sacerdote, para entrar na presença do Senhor, ele tem que entrar sozinho. E o sacerdote, né, ele entrava sozinho, e ali o Senhor o agraciava. Então é tempo de você entrar na presença do Senhor. Esquece as multidões. Tem gente que acha que para estar na presença do Senhor tem que estar no meio de um povão. Não, você não tem que estar no meio do povão. Você tem que estar na presença do Senhor. Você tem que estar alinhado com o Senhor. Esquece a multidão. Esquece o povo. Esquece multidões. Multidões não trazem a presença do Senhor. O que traz a presença do Senhor é você estar alinhado com a presença dele. E ele vai te dar um direcionamento. Ele vai te dar as estratégias e as armas espirituais para a tua vida. Amém? Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus, vamos orar e encerrar esse culto. Em nome de Jesus. Então hoje é dia que o Senhor tem dado estratégias espirituais para você. Para você derrubar as muralhas, derrubar situações difíceis. São coisas invisíveis que você não vê. Lutas que você enfrenta. Às vezes enfermidades, né, que os médicos nunca acham. O pessoal faz exame e nunca encontra a solução daquela enfermidade. Porque ela se vence espiritualmente. Então é tempo de vencer. É tempo de guerrear. É tempo de se posicionar. É tempo de você tomar uma nova postura diante do Senhor. Você tirar, né, apartar aqueles que não somam com você. Mas você estar andando com aqueles que somam com você. E você buscar mais a presença do Senhor. Amém? Então os teus olhos, vamos estar orando. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te glorificamos, te adoramos, Senhor. Te damos a Ti toda a honra e toda a glória. Espírito Santo de Deus, Pai, que o Senhor venha, Senhor, nos revestir a cada dia, Pai, nos perdoando, Pai, de todos os nossos pecados. Nos perdoa, Pai, das nossas falhas, dos nossos pecados. Espírito Santo de Deus, Pai, o Senhor venha, Pai, nos alinhar de acordo com a Tua vontade, de acordo, Senhor, com o Teu querer, Pai, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa, Pai, nos conduzir, Senhor, a cada dia deste ano, Pai, que começa, que nós sabemos que será um ano, Pai, de muitas guerras, de muitas adversidades, mas de muitas vitórias. Que o Senhor possa nos dar as estratégias para cada guerra, para cada situação, Pai, que nós vamos enfrentar, Pai, ao longo desse ano. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que nós possamos, Pai, ter os nossos ouvidos atentos à Tua vontade, atentos, Senhor, ao Teu chamado. Nos ensina, Pai, a sermos obedientes à Tua palavra, obedientes, Senhor, ao chamado que o Senhor tem para nossas vidas, para que possamos ser vitoriosos em nome de Jesus, Pai. E nós te entregamos toda a honra e toda a glória, Pai. E vamos te dar todo o louvor e gratidão em nome de Jesus Cristo. Amém? Aplauda o Senhor bem forte em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pedi para vocês encerrarem com louvor em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou viver meu milagre. 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 Aleluia, Senhor. Tenho uma promessa pra viver, não tenho mais tempo a perder.
me embaraça, eu vou viver meu milagre. Eu vou viver meu milagre. Me santificar, buscar mais unção, conhecer-te além do véu, Espírito Santo, ser transformado a imagem, meu Jesus. Me santificar, buscar mais unção, conhecer-te além do véu, Santo, ser transformado a imagem, meu Jesus. Eu vou viver meu milagre. Eu vou viver meu milagre. Glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo, quando eu cantar, vou cantar um pedacinho. Oh, glória. O Espírito Santo enche-me. Vem, enche-me até transbordar. Enche-me, quero ser teu lar, tua casa, tua morada, ó Rei. Jesus, vem, enche-me até transbordar. Enche-me, quero ser teu lar, tua casa, tua morada, ó Rei. Jesus, mais uma vez, enche-me de ti, enche-me de ti. Mais uma vez, enche-me de ti, enche-me de ti. Mais uma vez, enche-me de ti, enche-me de ti. Vem, faz de mim o teu endereço, Espírito de Deus. Vem, faz de mim o teu endereço, Espírito de Deus. Vem, enche-me até transbordar. Enche-me, quero ser teu lar, tua casa, tua morada, ó Rei. Jesus, vem, enche-me até transbordar. Enche-me, quero ser teu lar, tua casa, tua morada, ó Deus. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Estenda a tua mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo
e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, assim como todos vós, mas também se una com todos vós. E o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.